Desde o mês de fevereiro, nós temos estudado a série Fogo, analisando a pessoa de Deus e as suas manifestações simbolizadas pelo fogo. Essa é a última mensagem da série. O mês que vem, o mês de maio, é o mês da família, e nós vamos passar o mês inteirinho conversando sobre cuidado da família. Você também, a partir do próximo domingo, poderá adquirir a nossa série Fogo. Nós vamos preparar um kit, te avisaremos quanto vai custar e em qual formato ele estará disponível. E aí você poderá relembrar essas mensagens. No domingo que vem a gente vai te informar sobre isso. Se você usa o aplicativo Bíblia da YouVersion, está já ao vivo essa mensagem. Você pode abrir o aplicativo, clicar em eventos e vai ter o resumo da nossa mensagem. Muito bem. E quando o fogo apaga? E quando não há nem mais uma pequena brasa, nem um sinal de calor? E quando a chama e quando o fogo já apagou? O que fazer? Você já se sentiu apagado? Já aconteceu com você? Já aconteceu do seu estado espiritual ser comparável a algo frio, gelado, ser comparável a tudo menos ao fogo? Já aconteceu de você olhar para si mesmo e se sentir frio na fé, indiferente, achar que a vida cristã não tem mais graça, achar até que Deus não existe, ou pelo menos não se importa com você? Hoje vamos conversar sobre a chama que já não existe. E se por um acaso você é essa chama, que Deus aqueça o seu coração hoje à noite. Há um verso no livro de Jó, capítulo 17, que marca mais ou menos o sentimento de uma pessoa quando a chama espiritual já apagou. Jó, tentando descrever a sua situação, ele diz assim: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Consegue imaginar o que se passava no coração de Jó? Alguém que diz que foi apagando, alguém que se sentia como que já morto, só esperava a sepultura. Você já se sentiu assim? Já sentiu que a sua força, o seu entusiasmo, a sua alegria foi indo embora e de repente você não conseguiu mais agarrá-la? Já se sentiu tão frio espiritualmente que parece que nada poderia aquecer o seu coração? Há muitas pessoas se sentindo exatamente dessa forma. Há pessoas que esfriaram de tal maneira que é como se a chama do seu coração fosse soprada e agora ela não mais existe. Há pessoas que no passado tinham tanta alegria, elas cultuavam a Deus com tanto entusiasmo, mas agora não há mais alegria, não há mais entusiasmo, não há mais festa espiritual. Há pessoas que até algum tempo atrás tinham um compromisso com Deus tão forte, agora elas não ligam mais para as coisas de Deus. Pessoas cuja chama se apagou. Eu me lembro que num desses acampamentos de jovens, de adolescentes que participei, ainda
na condição de adolescente, isso faz pouquíssimo tempo, nós sempre esperávamos pelo culto da fogueira. Todo acampamento tem culto da fogueira. E nesse culto da fogueira, eu e mais alguns amigos éramos responsáveis para que ao término do culto apagássemos a fogueira, para ninguém se queimar. E para nós foi uma festa. Nós jogamos água na fogueira, jogamos terra na fogueira, pisamos depois no que sobrou. E talvez a vida tenha feito algo parecido com você. Até pouco tempo havia um fogo dentro de você. Havia vida espiritual, mas vieram os problemas, vieram as crises, veio o pecado, vieram as provações, e é como se água fosse jogada sobre esse fogo dentro de você, como se terra fosse jogada, como se alguém pisasse com força, e agora não tem mais nada, só cinzas. É assim que você está? Porque se você está assim, ainda há esperança para você. Que maravilhoso é isso. Mas precisamos entender esse estado. E para tanto, você vai acompanhar comigo Mateus 25, a partir do verso 1. É um trecho em que Jesus Cristo conta uma história muito comum com um fato da época, uma história de casamento. E ao ler o texto, eu gostaria que você exercitasse toda a sua criatividade, tentando entender o que está acontecendo. O Senhor Jesus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, em algumas versões lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Estamos diante de uma questão bem cultural. Os casamentos da época de Jesus não se pareciam em nada com os nossos casamentos. Primeiro, porque eles não aconteciam dentro de um prédio. Eles aconteciam na vila. Em geral, onde os noivos moravam. Aconteciam de noite. E eram acompanhados por um ritual muito interessante. Um ritual onde o noivo fazia surpresa. Em vez da noiva, que sempre deixa os noivos apavorados nesse tempo, porque atrasa. E os noivos ficam sempre pensando: será que ela vai vir? Será que desistiu? Acontecia na época de Jesus o inverso.
As mulheres estão ali aguardando, e de repente chegava o noivo. E essa é a cena descrita pelo Senhor Jesus. As candidatas ao casamento, que é uma outra diferença cultural, elas estão ali aguardando o noivo. A noite já chegou, e elas sabem que uma hora o noivo vai aparecer. Mas nesse caso, é noivo demorado. Deu 7 da noite, 8, 9, 10, 11, cadê o noivo? Não apareceu. As candidatas estão já dormindo. Consegue imaginar a cena? Pegaram no sono. Produzidas, bonitas, estão tirando um cochilo, porque o noivo está demorando. De repente, alguém grita: olha lá o noivo. E aí é um alvoroço, e mais ou menos essa é a cena que nós temos em mente. E vamos agora ao texto e fazer uma conexão entre essa parábola, essa história de Jesus e a nossa frieza espiritual. Primeiro detalhe do texto é a figura da lâmpada, ou a figura da lamparina. A lâmpada no texto não é apenas um instrumento para trazer claridade, ela simboliza uma série de coisas. Ela simboliza alguém que está preparado, ela simboliza alguém que está ali com o seu ânimo pronto. Simboliza também, à luz da cultura, o relacionamento. É interessante que alguns escritos antigos que trazem a figura da lâmpada ou da lamparina, sugerem que a lamparina também dizia respeito ao relacionamento entre as pessoas. Era muito comum você entrar na casa lá dos povos antigos, da época de Jesus, e encontrar lâmpadas acesas durante o dia. Era uma mensagem de que aquela casa era uma casa aberta para os amigos. Muito bem. A lâmpada no texto, ela de fato está simbolizando algo. Simbolizando uma ligação entre o noivo e a noiva. Entre Deus e o homem. Entre Jesus e eu, você. Entre o fogo de Deus e a nossa possibilidade de termos o coração aquecido por Ele. Infelizmente, algumas pessoas perderam totalmente o seu relacionamento com Deus. E tal qual lâmpadas que estão se apagando, se tornaram frios, indiferentes, sem a alegria da vida cristã. Para nós, a lâmpada no texto vai simbolizar essa chama do relacionamento acesa. Quando olharmos agora para o texto e enxergarmos a lâmpada, para nós, a lâmpada dirá que estamos mantendo aceso o nosso relacionamento com Deus. Muito bem, vamos ao texto novamente. E o primeiro destaque agora é o encontro das candidatas com o noivo. É a lâmpada simbolizando a prontidão. O texto diz: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Além da roupa bonita, além do cabelo bem penteado, além de uma maquiagem forte que seria vista à noite, as candidatas ao noivo saíam também com lâmpadas acesas. Era a cultura da época. As mulheres, cada uma delas, trazendo em sua mão uma pequena lâmpada. Uma lâmpada que ajudará o noivo a encontrá-las em meio à multidão. Aquelas 10 mulheres, todas elas têm a sua lâmpada. E elas saem ao encontro do noivo com as suas lâmpadas acesas. Interessante, irmãos,
que o Senhor Jesus diz que o reino dos céus se compara com aquelas 10 mulheres que trazem a sua lâmpada acesa. Parece inconcebível que alguém saia ao encontro do noivo com a sua lâmpada apagada. Não basta ter uma lâmpada, nem basta estar vestida a caráter. É necessário ter a chama acesa. E por certo, o Senhor Jesus nesse texto está nos falando sobre a importância de mantermos a nossa chama acesa. A importância de nos encontrarmos com o Senhor Jesus num estado tal que possa ser comparado com uma chama que não se apaga. Talvez a nossa sociedade valorize muito mais a roupa do casamento do que a chama da lâmpada acesa. Talvez valorizem muito mais a maquiagem da noiva do que a lâmpada acesa. Valorizem muito mais a música do casório do que a lâmpada acesa. No texto o Senhor Jesus diz que cada uma daquelas mulheres que vai se encontrar com o noivo precisa estar com a sua lâmpada acesa. Você, eu, como estamos? Talvez tenhamos nos preparado no sentido estético, nos preparado com a roupa do casório, nos preparado com um perfume cheiroso, mas nos esquecemos do principal, a lâmpada acesa. Sem a lâmpada, não adianta a roupa, não adianta o perfume, não adianta estar ali aguardando o noivo com ansiedade, porque a lâmpada representa a preparação para se encontrar com o noivo. A nossa chama, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus é o mais importante. As questões estéticas não são tão importantes. As questões secundárias da fé cristã não substituem a chama do relacionamento que precisa estar viva dentro de nós. Primeiro destaque, portanto, é que eu e você precisamos ir até um noivo com as nossas lâmpadas acesas. Mas o texto continua. E agora há uma diferença entre as 10 mulheres personagens. As 5 nécias e as 5 prudentes. Diz o texto: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. São 10 candidatas, mas 5 estão totalmente despreparadas. É interessante que o Senhor Jesus usa 2 palavras muito duras para fazer referência a esse grupo de pessoas. A primeira palavra que ele usa é a palavra prudente, fortizo. Fortizo é uma palavra estranha, porque diz respeito ao carregar peso. O Senhor Jesus está dizendo que 5 mulheres estavam preparadas para o que daí vier. Estavam preparadas para carregar peso, se fosse o caso. A ideia da prudência é a ideia de alguém que está preparado. Depois a outra palavra, nécio, tradução do grego moros. Moros é o tolo. Moros era o nome dado àquela espécie de bobo da corte, que alegrava a cultura, a corte, lá dos romanos, como também dos gregos. Ora, que diferença. Um grupo está preparado
e pronto até para carregar peso se for o caso. O outro grupo é o grupo dos tolos, dos bobos, dos que, quem sabe, estão levando aquilo na brincadeira, estão achando que o noivo não é tão sério, não é tão rigoroso. E o Senhor Jesus diz que algumas pessoas são comparáveis a 5 nécias, a 5 tolas, a 5 brincalhonas, enquanto o outro grupo é comparável àqueles que estão prontos, se for o caso, a pagar o preço da fé e a carregar sobre os seus próprios ombros o peso de um compromisso com o Senhor Jesus. 2 grupos. No caso do texto, 50%. Eu não sei se ainda hoje nós temos essa mesma relação, mas a verdade é que continuamos encontrando pessoas tolas e pessoas prudentes. Pessoas que levam o relacionamento com Jesus na brincadeira. Pessoas cuja chama já apagou há muito tempo, mas elas continuam com a roupa do casamento, continuam passando perfume, continuam se maquiando, como se o noivo estivesse observando isso. Pessoas que já perderam a credibilidade por não se importarem com o relacionamento vivo e aceso com o Senhor Jesus. Mas nós também temos o grupo das pessoas prudentes, daquelas que estão preparadas, daquelas que dizem: Senhor Jesus, conte comigo, eu te levo a sério, eu te amo, eu estou preparado a seguir em frente contigo, custe o que custar. Nécios e prudentes, alguns com a chama acesa, outros com a chama apagada. Em qual grupo nós estamos? O texto continua, e agora há mais um detalhe na história. O noivo vai entrar em cena, e quando ele chega, existem lâmpadas se apagando. À meia-noite, diz o texto, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, e você pode imaginar como elas agora estão talvez temerosas, estão falando até de uma maneira mais caprichosa: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: não. E eu vou parar exatamente nesse contundente não. Por que não? Por que não pegar um pouquinho do azeite e repartir com o outro? Que falta de amor, que falta de solidariedade. Estavam a 10 juntas até aquele momento. Por que não fazer uma conta, não distribuir o azeite para que todas tivessem um pouco de azeite? Sabe por que as prudentes não repartiram? Porque é impossível repartir o combustível que mantém acesa essa chama do relacionamento. Não se pode fazer isso. Ainda que você queira, não poderá repartir essa essência do relacionamento com Jesus que você tem dentro do seu coração. As tolas, as nécias, elas fazem um pedido característico do seu estado, um pedido tolo: dá-nos do seu azeite. É como se dissessem: bom, nós sabemos que não vai dar para todo mundo, mas deem do seu para nós. Nós não nos preparamos, nós não nos importamos,
nós não ligamos para esse momento, mas agora que chegou a hora, então dê-nos do que é vosso, para que nós não passemos vexame. A ideia é exatamente essa, vexame. Você já passou um vexame? Um carão? Uma vergonha? Já aconteceu? Claro que já, todos nós já passamos. Existem vergonhas e vergonhas. Há algumas que são super vergonhas. A gente fica corado, não sabemos onde nos esconder. E é mais ou menos esse o sentimento daquelas 5 nécias. Elas estão coradas de vergonha, porque na realidade não se prepararam. Elas não estavam prontas para a chegada tão esperada do noivo. Irmãos, há muita gente como elas, despreparados. Há muita gente dependendo de pai, mãe, esposa, amigo, dependendo que alguém lhes forneça o combustível da fé. Mas isso é impossível. Nós não podemos aquecer o coração de ninguém. Podemos levar uma pessoa à emoção do momento, mas é impossível levar alguém a um estado de relacionamento com Deus. Nós podemos provocar emoção, mas não podemos provocar relacionamento. Nós podemos levar a pessoa a um estado eufórico, mas não a um estado de fé e confiança em Deus. De modo que, quando o noivo entra em cena, 5 preparadas estão e vão se encontrar alegremente com Ele. Mas 5 passarão vergonha, gritarão de espanto, dirão que a vida é injusta, porque despreparadas não conseguirão conviver e se apresentar diante do noivo. Qual é o nosso grupo? Os que estão preparados ou os que estão despreparados? Mas o texto continua. E agora há uma cena praticamente louca. Porque é meio da noite. Se até aqui em São Paulo, alguns comércios fecham à noite, imagine lá, numa situação de vilarejo, as 5 mulheres que não têm o azeite, elas saem às compras. Consegue imaginar a cena? Onde elas iriam comprar? Center Norte fechado. Fecha às 22. O noivo apareceu às 0h. Está tudo fechado. Elas entram num desespero. Veja o texto. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Que situação! Talvez elas tenham batido na porta dos moradores. Você tem azeite? Dá para mim. Dá para mim porque o noivo chegou. O noivo chegou e nos pegou despreparados. Me dê um pouco de azeite. O comércio do tio ali da esquina fechado. Onde nós vamos achar azeite? Onde encontrar provisão para a chama agora que o noivo já chegou? Queridos, a situação de muitos homens e mulheres com o retorno do Senhor Jesus será exatamente essa. Correrão tentando acertar a vida em alguns instantes.
correrão tentando, em minutos ou até segundos, resolver o que durante décadas não quiseram resolver. Alguns, como aquelas 5 mulheres, entrarão em desespero. Como será terrível, diante do retorno do Senhor Jesus, alguém olhar para a sua própria lâmpada e perceber, está apagada. Eu preciso de azeite porque ela apagou-se. E ouvir do próprio Cristo, agora é tarde, não dá mais tempo. Aliás, eu nem vos conheço. Essa expressão, não vos conheço, é uma expressão muito dura, concorda comigo? Muito dura. Você sabe por que ela aparece várias vezes no Novo Testamento? Porque ela era comum na época de Jesus. O não vos conheço não é utilizado da mesma forma como nós utilizamos a frase. Quando eu digo eu não te conheço, em geral, é porque nunca te vi, nunca fomos apresentados. Mas no texto, o não te conheço é uma frase muito utilizada na época de Jesus, que dizia respeito ao relacionamento. Não é o não te conheço porque nunca te vi, mas sim o não te conheço como. Não te conheço como amigo, não te conheço como servo, não te conheço como esposa, não te conheço no sentido do relacionamento, da convivência. Naquela noite, as 5 nécias souberam que para Jesus elas eram desconhecidas. Em que sentido? No sentido do relacionamento. Não vos conheço, sei quem são, mas no relacionamento não vos conheço. Já vi vocês, mas relacionamento nós nunca tivemos. Já até identifiquei a silhueta de vocês, mas não há nada entre nós, não há convivência entre nós, não há relacionamento entre nós, de modo que não vos conheço. Sei quem são, mas não vos conheço como relacionamento que existe entre nós. Naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, muita gente se tornará desconhecida. Exatamente assim. Porque, na verdade, nunca tiveram um relacionamento com Jesus. Sabem o nome de Jesus, mas nome é muito pouco. Sabem quem é Jesus, mas isso também é pouco. Estamos falando de relacionamento, estamos falando de entrega, estamos falando de convivência, estamos falando de alguém cuja chama acendeu-se e nunca mais foi apagada. Estamos falando de um relacionamento que trouxe algo imperativo a todos os relacionamentos: a convivência, o desprendimento, o viver junto, o partilhar, o pertencer. Talvez o melhor verbo que poderíamos usar para encerrar essa história de Jesus é o verbo vigiar. 5 mulheres vigiaram, mantiveram aceso o relacionamento, se tornaram conhecidas do noivo, mas 5 não. 5 estavam de brincadeira, acharam que seria engraçado, acharam que o noivo não podia falar tão sério. 5
entram para a celebração com o noivo. 5 ficam do lado de fora, batendo na porta, dizendo: deixe-nos entrar, eu conheço as 5 que entraram. E o noivo, de modo rígido, dizendo: aqui não, eu não conheço vocês. Há um pequeno trecho de um dos livros de Charles Stanley, livro chamado Fé, em que ele escreve: há muitos crentes que não acreditam mais que o Senhor Jesus Cristo irá retornar. Estão vivendo com suas lâmpadas apagadas. A religiosidade os apagou de tal forma que não tem mais qualquer expectativa quanto ao retorno do Senhor Jesus Cristo. Já passou pela sua cabeça que o Senhor Jesus poderia voltar exatamente agora? Já imaginaram? Já imaginaram nós terminarmos essa mensagem com o Senhor Jesus descendo entre as nuvens? Não seria bacana? Não seria maravilhoso você descer ali os primeiros degraus da escada e perceber que algo está acontecendo? E o que acontece é o retorno do Senhor Jesus. Não seria maravilhoso exatamente nesse momento o Senhor Jesus aparecer e levar consigo os que são seus? Seria maravilhoso para muitos de nós, mas talvez seria terrível para outros de nós. Algumas pessoas entrariam num estado de temor, tremeriam, porque olhando para dentro de si mesmas, perceberiam que nunca houve nelas uma chama acesa, símbolo do conhecimento e do relacionamento com Jesus. Algumas pessoas entrariam num estado de total desespero, porque não achariam qualquer chama dentro de si mesmas. Só achariam o lado externo, a casca da religiosidade, mas não a essência de um relacionamento. Querido, o Deus que é fogo nos convida para mantermos a nossa chama acesa. E a pergunta que uso para encerrar agora é: há uma chama acesa dentro de você? Há relacionamento com Jesus? A vida espiritual que te dê a tranquilidade de dizer: Senhor Jesus, volta hoje. Senhor Jesus, eu te aguardo com ansiedade. Senhor, quando voltas, eu te quero, eu te anseio. Podia ser hoje, podia ser agora, porque a minha lâmpada está acesa. Eu não tenho temor, eu não tenho dúvida, eu não tenho nem um pontinho de medo. Eu estou preparado para encontrar-me com o meu Jesus. Eu já contei aqui que meu avô materno faleceu de câncer. Ele entrou num estado degenerativo terrível. Um homem que era maior do que eu, ficou bem pequenino e leve a ponto de eu, sendo um adolescente, poder carregá-lo no colo sem muita dificuldade. Meu avô era um crente em Jesus. Na noite em que ele foi chamado à eternidade, eu cheguei bem tarde, como sempre chegava do colégio. Ele naquela época dormia na sala da nossa casa. Nós transformamos a nossa sala num hospital, onde ele tinha um conforto maior. E passei por ele e vi meu avô dormindo. Ele havia tomado morfina há pouco tempo
estava ali descansando, dormindo, e me lembro que passei por ele e fiquei imaginando, meu avô vai se encontrar com Jesus, e vai ser rápido. Fomos dormir, e 2, 3 horas depois, minha mãe me acorda dizendo, o vô está com Jesus. Eu era um adolescente, um cristão já há alguns anos, e mesmo triste pela partida, eu me lembro que eu, minha mãe, meu pai, minha tia que chegou, nós nos abraçamos e agradecemos. E agradecemos a Deus assim, com alegria, apesar do sofrimento da despedida. Porque várias vezes, nós vimos aquele homem magrinho, magrinho, dizendo, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Porque quando ele voltar, eu não vou mais precisar de morfina. Quando ele voltar, eu estarei com o meu Senhor. Irmãos, essa imagem, essa expectativa, esse desejo, nós não podemos perder. Não podemos perder essa chama, essa vontade. Pecado nenhum na vida poderá abafar a chama de quem crê firmemente que o noivo vai voltar e vai tomar para si cada um, não mais de noivos ou noivas ou pretendentes, mas agora dos seus filhos, seus servos, daqueles que foram comprados pelo seu sangue. Há uma chama dentro de você. Eu gostaria que você pensasse sobre isso agora. Feche seus olhos. E a minha pergunta deve te levar agora a uma situação de investigação espiritual. Como você está? Você tem um relacionamento com Jesus? Você entregou-se a Jesus e mantém acesa essa chama de vida? Você pode dizer hoje, Jesus, eu sou teu. Senhor Jesus, se vens agora, eu estou preparado. Senhor Jesus, eu não tenho temores, eu não tenho qualquer tipo de medo, porque a minha chama está acesa. Se vens, eu estou pronto. Se me chamas, eu estou preparado. Como você está? Ore ao Senhor. E se por um acaso a sua oração agora é uma oração difícil, talvez você tenha que admitir agora, Senhor, eu não consigo ver essa chama dentro de mim. Eu não tenho certeza. Eu estou inseguro.